Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com dessa semana. Vamos mostrar no programa Doc.com de hoje uma entrevista com o comunicador, o empresário João Barbiero. Ele que deixou o PR, o Partido da República, para se filiar ao PV, ao Partido Verde, já aí na condição de pré-candidato a deputado federal. João Barbiero, que foi candidato a vice-prefeito em 2012, aí na chapa encabeçada pelo deputado Péricles de Mello. Ele vai promete conceder uma entrevista aqui bastante reveladora e falando aí a respeito da relação dentro da oposição, relação com a administração municipal e falando a respeito das suas aspirações políticas para 2014. Também vamos mostrar como foi a discussão na Câmara Municipal de Ponta Grossa na última segunda-feira, onde os vereadores Jorge Luiz de Oliveira, Pietro Arnaud e Antônio Laroca Neto trocaram acusações graves dentro da Câmara Municipal. Nós vamos mostrar para você o que aconteceu e quais são essas acusações dos vereadores. Também vamos mostrar a realidade aí das prefeituras da região, né, que estão em processo de contenção de gastos para conseguir fechar o ano de 2013 com as contas em dia. Portanto, tudo isso você confere ainda hoje no programa Doc.com. Vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com no bloco dos destaques desta semana. No lado político da Câmara Municipal, a semana aí foi iniciada e marcada aí por acusações graves entre vereadores na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Tudo por conta aí da entrevista concedida pelo corregedor-geral da Câmara Municipal de Ponta Grossa, vereador Jorge Luiz de Oliveira, do PMN, concedeu uma entrevista ao Jornal da Manhã, na edição do último domingo, falando aí a respeito das denúncias que foram levadas à corregedoria e que devem aí serem investigadas dentro do âmbito da corregedoria da Câmara. Denúncias essas envolvendo os vereadores Pietro Arnaud, do PTB, e também o vereador Antônio Laroca Neto, do PDT. Os vereadores, então, ficaram sabendo por essa matéria do Jornal da Manhã, no último domingo. Na sessão de segunda-feira, o clima esquentou de vez pelos lados da Câmara Municipal. O vereador Jorge falando a respeito de qual o teor das denúncias, e os vereadores Pietro e Laroca aí também se defendendo e também partiram para as acusações graves. Você vai ver agora numa reportagem da TV Educativa aqui de Ponta Grossa, que cobriu aí a sessão na última segunda-feira, mostrando aí como se deu essa discussão na Câmara Municipal na sessão da última segunda-feira. Vamos ver então na reportagem da TV Educativa. São duas denúncias contra o vereador Laroca e uma contra Pietro, protocolada por um servidor da prefeitura. Funcionários do departamento de compras teriam se sentido ofendidos por declarações do vereador. O fato irritou Pietro. É nulo de pleno direito qualquer processo perpetrado em face do vereador Pietro, uma vez que eu não fui sequer citado. E a resolução 355 de 2008, que trata da corregedoria da casa, diz claramente que quando o vereador recebe uma denúncia, tem que ser citado junto com todos os apensos necessários. Isso no primeiro ponto. Segundo ponto, que o vereador Jorge Luiz de Oliveira, em relação a essa matéria, que já é uma matéria acabada, é um pedido de esclarecimento e justificação
justificativa de um ponto de vista trazido pelo vereador Pietro num programa de rádio fora da Câmara Municipal, mas no exercício do mandato. Essa manifestação houve uma retratação no dia 12 do mês de setembro desse pedido de esclarecimentos que foi feito pelos servidores do Departamento de Compras. Eu rechaço qualquer possibilidade do vereador Jorge fazer qualquer julgamento, porque ele está impedido, nos termos do artigo 5º da Resolução 355, os membros da Corregedoria devem manter sigilo e comedimento de todas as suas ações. Pietro disse ainda que a investigação seria uma retaliação do presidente da Corregedoria, vereador George de Oliveira. O vereador Jorge está bravo porque eu estou investigando a utilização do centro de eventos, inclusive eu tenho um cheque me parece que de R$5 mil do vereador Jorge, pagando por uma outra associação, uma terceira associação, mostrando de forma categórica que há o envolvimento do vereador Jorge no empréstimo do centro de evento, a revelia da lei orgânica municipal que impede que qualquer parlamentar, o cônjuge ou partícipe dele, faça parte de contratos com a administração. O vereador Laroca disse ter provas de irregularidades no aluguel do centro de eventos de parte de Jorge. Uma coisa que está causando muita preocupação no vereador talvez seja o fato de a gente perguntar como é que se loca o centro de eventos de Ponta Grossa. Né? De que forma que é feita essa locação do centro de eventos e como se aplica o recurso. Né? Então eu queria mostrar aqui que tem um cheque do vereador, e isso daí talvez seja uma preocupação, de uma negociação junto com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, onde o vereador loca o centro de eventos e paga com cheque dele mesmo, que a lei não permite, no seu artigo 55 e 54 da Constituição. A locação do centro de eventos vai ser alvo de investigação e nós não vamos, de forma nenhuma, diminuir o processo investigativo e aquilo que nós temos que fazer. Jorge destaca que o trabalho da Corregedoria é melhorar a postura dentro da Câmara e que vai exigir maior respeito. Nós temos que exigir na casa, a primeira palavra é respeito. Situações pontuais, farpas, problemas particulares têm que ser tratados fora da Câmara Municipal. Então eu ouvi atentamente o vereador Laroca dizendo, inclusive terminando o discurso dele aqui com uma ameaça. Isso é uma bobagem muito grande. O que nós temos que ter, eu repito, é respeito. Com relação ao que o vereador Laroca, o vereador Pietro, disse que não falou absolutamente nada, o documento está aqui. Eu não tornei público nada daquilo que não está aqui, protocolado, identificado, com cópia de identidade da pessoa que fez a denúncia. É o senhor Marcelo Luiz Rose Araújo, com mais o endosso de todos os funcionários do departamento. Jorge também devolve a indicação de desespero para Pietro. Eu entendo o desespero dele, porque deve ser ruim a pessoa ser pega, a pessoa falar um monte de bobagens, ofender toda a classe dos servidores públicos, se colocar como o inimigo número 1 dos servidores públicos de Ponta Grossa. Agora é ruim ele voltar atrás, porque quando a gente fala, as palavras que saem da nossa boca, elas não voltam mais. Eu também já cometi os meus equívocos, os meus erros dentro dessa casa. Agora, com 9 anos de experiência, eu hoje me considero um homem experiente e mais contido, mas infelizmente o vereador Pietro vem cometendo erros sistematicamente nessa oposição que ele faz, que é uma oposição doentia e raivosa, e daí dá nisso. Sobre Laroca, a primeira denúncia partiu da ex-vereadora Ana Maria de Holben, que o acusa de tê-la chamado de quadrilheira. A outra é de que teria dito que Jorge tem problemas mentais. O vereador Laroca, o que aconteceu com o vereador Laroca é que o vereador Laroca tem 2 denúncias que recaem contra ele. Uma da ex-vereadora professora Ana Maria, que é uma página virada da casa, mas ela continua cidadã pontagrossense, e ela foi acusada de quadrilheira e bandida nessa casa, na tribuna da casa, pelo vereador Laroca. E ela, através de seus advogados, pede uma definição da corregedoria. E nós somos obrigados a dar um parecer, nós somos obrigados a emitir esse parecer. Agora ele ficou revoltado porque nós resolvemos tomar essa atitude. Mas eu, como corregedor, é regimental, eu não posso simplesmente arquivar os processos. Quanto a isso, Antônio Laroca se mostra tranquilo. Eu não vejo como vai prosperar um tipo de denúncia como essa. As 2 denúncias eu estou tranquilo com relação a elas. Elas já foram lidas há 3 meses atrás, ou seja, ela já expirou o prazo de possibilidade de entrar qualquer tipo de ação. E tudo aquilo que eu falei eu reitero.
não mudo nada, nenhuma letra dos meus discursos, do que eu falei na tribuna, do que eu falo. O vereador está desesperado, porque agora, por último, no final de semana, nós convidamos a Prefeitura a fazer uma sindicância em função de milhares e milhares de santinhos da campanha anterior, da campanha passada agora, que estavam do vereador Pietro lá no Mercado da Família de Uvaranas. Milhares e milhares de santinhos foram encontrados, tem fotografia, tem tudo. E nós estamos pedindo uma sindicância, porque existem inclusive acusações de que o vereador Pietro usou o Mercado da Família através dos seus padrinhos, que estavam na prefeitura anteriormente, que ele usou entregando cestas básicas montadas nesse mesmo mercado, e essas cestas eram entregues supostamente com os seus santinhos. Então esse é o desespero e o destempero que vocês puderam acompanhar do vereador Pietro, que a gente lamenta profundamente. Muito bem, como vocês puderam ver, foi isso que aconteceu na Câmara Municipal na última segunda-feira. Denúncias aí, portanto, que podem levar à quebra de decoro parlamentar por parte dos vereadores. Agora, logicamente, que essas denúncias vão ser analisadas, mas o vereador Alisson Zampieri, que foi o relator do caso envolvendo o vereador Pietro na corregedoria, já emitiu um parecer aí acatando essa denúncia e, portanto, vai seguir o trâmite normal dentro da corregedoria e pode chegar aí as sanções que vão desde a advertência, né, advertência verbal, advertência escrita, até uma cassação de mandato. Logicamente que isso vai depender da análise dos vereadores da corregedoria. Lembrando que o vereador Jorge é o corregedor, foi solicitado pelo vereador Pietro e também pelo vereador Laroca que ele fosse desligado da corregedoria, aí por estar envolvido nessa questão, ser um dos autores de uma das denúncias contra o vereador Laroca, que teria lhe chamado, enfim, teria agido na Câmara Municipal de forma aí que o vereador Jorge considerou haver uma quebra de decoro, falando aí que ele teria recebido dinheiro de uma empresa a título de patrocínio, teria também aí chamado ele de estaria passando por insanidade mental, aí afirmações do vereador Jorge, que foi levado a essa denúncia na corregedoria. Os vereadores pediram o afastamento do vereador. Porém, os membros da corregedoria acabaram mantendo Jorge no cargo, né, no cargo de corregedor. Agora, essa briga, né, entre o corregedor geral, que também é o líder do governo na Câmara Municipal, com Laroca e com Pietro, e Laroca aí que é o líder da oposição na Câmara, e o Pietro é o ex-líder, né, ex-líder da oposição, já ocupou esse cargo até recentemente. Ele deve ganhar o âmbito aí judicial. Na verdade, o Laroca já tem 3 ações aí contra o vereador Jorge. O vereador Pietro também nos passou que vai entrar com aí no mínimo 3 ações também contra o vereador, e pelo lado do vereador Jorge também existe um movimento, uma ação dele nesse sentido de ingressar com ações aí no âmbito civil e criminal. Nós convidamos os 3 vereadores para estarem aqui no de hoje, logicamente que não num debate, mas sim de forma alternada, um em cada bloco, né, para a gente passar a versão de cada um, orientados pelos assessores jurídicos, né, por advogados. Os 3 aí preferiram não vir a público, não vir num programa de televisão, né, não vir no nosso programa para falar a respeito disso. Dizem que vão discutir isso em âmbito judicial. O vereador Laroca, o vereador Pietro disseram também que na sessão da próxima segunda-feira vão aí usar a tribuna da casa, usar a tribuna da Câmara, segundo eles, para trazer mais informações aí que podem atingir o vereador Jorge. O vereador Jorge, por sua vez, também falou que está aí fazendo o trabalho dele na corregedoria e que não foi nenhum tipo de retaliação, né, por serem os outros vereadores de oposição. O fato é
que 2 denúncias graves dessa briga surgiram na Câmara Municipal e devem e precisam ser investigadas, precisa ter uma resposta à população, que é a questão, essa questão que o vereador Jorge acusa aí o vereador Pietro de ter se beneficiado do programa Mercado da Família, aí com doação de cestas básicas, com santinhos no Mercado da Família. Frisa aí que essa é uma declaração do vereador Jorge, né, fazendo essa acusação grave contra o vereador Pietro. E o vereador Pietro, por sua vez, falando aí da questão envolvendo a empresa de promoções do vereador Jorge e a locação do Centro de Eventos de Ponta Grossa, né? Ou seja, são 2 denúncias graves, muito mais graves do que essas que estão sendo investigadas pela Corregedoria e que carecem aí, no mínimo, de uma explicação aí e de uma investigação por parte da Câmara Municipal, ou seja, ela por parte da Prefeitura mesmo, né? Tendo em vista que envolve a locação do Centro de Eventos, envolve também o programa Mercado da Família, logicamente que da gestão anterior, mas que é possível sim, através de documentação ou através de algum tipo de meio, né, vir aí frisar se isso realmente procede ou não procede. O fato é que a população precisa ficar sabendo, afinal de contas envolve 2 vereadores aí de Ponta Grossa, 2 representantes do povo que estão aí legislando, fazendo leis, enfim, tem que ter aí maior responsabilidade em relação a isso. Se realmente foram acusações em vão, né, no calor ali do momento da discussão, ou se realmente procede. E se não procede, também tem que fazer a pessoa se retratar, porque, afinal de contas, são acusações graves, eu repito, que devem ser investigadas. O clima na Câmara Municipal daí na sessão de quarta-feira ela já diminuiu um pouco, os ânimos já não foram tão exaltados, porém aí a briga deve continuar no âmbito do Poder Judiciário, portanto é uma pena, na verdade, para a população que elegeu os vereadores, tendo em vista que as promessas de campanha são outras. Não é para isso, não é para essa briga entre vereadores que a população elege os nossos representantes. É realmente para ter mais melhorias aí na saúde, educação, segurança, enfim, em todas as áreas que permeiam aí o cotidiano da população. Quem perde, na verdade, é a população tendo mais uma vez a Câmara Municipal sendo palco de uma discussão aí entre vereadores que a pouco vai se levar ou não vai se levar a nada, né, com essas discussões que tem muito mais a esfera política do que realmente efetivo aí de benefício para a população. Enfim, você que está nos assistindo aí, obtendo essas informações, deve fazer o seu juízo de valor aí, se esse ou aquele vereador está certo, esse ou aquele vereador está errado, ou se de repente realmente todos eles estão errados e que o correto seria realmente olhar para a população, olhar para quem os elegeu e não ficar brigando entre eles. Bem, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações dessa semana, que teve aí algumas outras informações, outros destaques. Por exemplo, as mudanças no regimento interno da Câmara Municipal, antecipando aí as sessões para as 14 horas, a criação do pequeno expediente, enfim, essas e outras informações você confere também no programa doc.com logo na sequência desse intervalo. Portanto, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta nessa sequência aí dos destaques dessa semana. Foi implantado na última quarta-feira, na sessão da última quarta-feira, na Câmara Municipal,
as mudanças no regimento interno da Câmara, mudanças essas que visam a agilidade, aí, dar maior agilidade, maior organização também nas sessões da Câmara Municipal. A principal mudança foi a antecipação das 15 para as 14 horas, o início das sessões na Câmara Municipal, e criando aí dentro da sessão da Câmara o chamado pequeno expediente, que é um tempo destinado aí aos vereadores tratarem de assuntos políticos ou de assuntos aí de seus interesses. Temas livres ou algum tema relacionado ao partido, à liderança da oposição, à liderança de governo, também os blocos partidários, tirando essa discussão política que acontecia em meio à votação de projetos da Câmara Municipal. Foi uma tentativa aí da mesa executiva que elaborou esse projeto, encabeçada pelo presidente Aliel Machado, fazendo essas alterações de forma a tentar melhorar aí a disposição da Câmara Municipal de Ponta Grossa. O fato é que as sessões estavam se alongando bastante, indo aí até 8, 9 horas da noite, com discussões políticas, né? Então, se adianta uma hora, faz essa discussão política antecipadamente, depois vota-se os projetos aí que estarão na ordem do dia aí de cada sessão. Falando ainda da relação da Câmara com a Prefeitura de Ponta Grossa, os membros da mesa executiva da Câmara Municipal estiveram reunidos na última quinta-feira com o prefeito Marcelo Rangel, tratando aí da reforma do prédio da Câmara Municipal. Existiu, segundo o presidente da Câmara, Aliel Machado, um contato do prefeito Marcelo Rangel no início do ano, aí vendo a possibilidade até da Prefeitura usar o prédio da Câmara Municipal para expandir, para ampliar a sua estrutura, tendo em vista aí que o prédio da Prefeitura já está saturado, né? E como o prédio da Câmara é cedido da Prefeitura à Câmara por comodato, né? A Prefeitura poderia aí até tentar reaver esse prédio, né? Os membros da mesa executiva foram até o prefeito conversar a respeito dessa questão. Não houve nada de definitivo ainda. Novas reuniões vão acontecer para que esse assunto, essa questão seja resolvida. O fato é que essa reforma da Câmara Municipal já deveria ter ocorrido há muito tempo, sendo a reforma do prédio atual ou até mesmo a construção de um novo prédio, por que não? Cidades muito menores do que Ponta Grossa recentemente aí estão fazendo novas sedes para os seus legislativos, para dar mais condições aí aos vereadores a trabalharem, aos funcionários da Câmara. Então, Ponta Grossa poderia mesmo, de repente, pensar em uma nova Câmara Municipal, se for realmente o desejo da Prefeitura em usar o prédio atual da Câmara para expandir aí a estrutura da Prefeitura. A única questão, o que se defende é que, como está hoje a Câmara do lado da Prefeitura, o acesso, né, entre projetos, o acesso entre vereadores e Prefeitura, ele fica facilitado, mas nada que possa atrapalhar muito se for em um outro local também, né, vai ter o acesso aí da mesma forma. Bom, mudando um pouco de assunto, falando um pouco da região dos Campos Gerais, os prefeitos da Associação dos Municípios dos Campos Gerais estiveram reunidos na tarde da última quinta-feira, na sede aqui em Ponta Grossa, e o assunto, a notícia aí não é nada boa, não é nada positiva aí para as prefeituras da região. Foram anunciados cortes drásticos em despesas. Para não fechar a conta no vermelho no final do ano, né, para tentar aí cumprir todas as metas e ficar aí não ficar no vermelho, ficar no azul as finanças das prefeituras, os prefeitos se reuniram e anunciaram aí corte de até 20% em cargos em comissão, também o fim de horas extras, a redução na jornada de trabalho das prefeituras e também aí chegando a economia de recurso que é necessário para arcar com os pontos que são obrigatórios pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
que obriga aí a destinação de 25% das verbas para a educação, 15% para a saúde e também um limite prudencial e com folha de pagamento de no máximo 54% do orçamento de cada município. Essas mudanças, elas vão acontecer, essas tomadas de decisões vão acontecer no sentido de economizar esses recursos para fechar as contas aí no final do ano. Uma informação que vai deixar todas as prefeituras aí em alerta para o final do ano. A gente vai mostrar agora uma matéria feita pela equipe da TV Educativa aqui de Ponta Grossa, falando aí com a presidente da MCG, a prefeita de Tibagi, Ângela Mercer, falando a respeito disso. O prefeito Marcelo Rangel, aqui de Ponta Grossa, também participou dessa reunião, junto com os demais prefeitos aí da região. Vamos dar uma olhadinha aí na matéria da TV Educativa. Os prefeitos integrantes da AMCG partilharam as dificuldades para se enquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal. A situação financeira de cada município varia, mas, no geral, algumas medidas precisam ser tomadas. Cada município tem a sua particularidade, cada município está com os seus problemas, mas nós resolvemos aí requisitar essa reunião para justamente pregarmos aí essa união dos prefeitos dos Campos Gerais e tomarmos medidas que possam beneficiar a todos, que é aí até 20% dos cargos comissionados. Nós temos também até a demissão de efetivos, funcionários que fazem parte do quadro, redução total dos gastos com hora extra. Então são medidas mais severas. Para conter os gastos, também estão previstos a diminuição das funções gratificadas, redução da jornada de trabalho das 12 às 18 horas e um recesso de 20 de dezembro a 10 de janeiro. Os municípios em situação mais complicada são Piraí do Sul e Castro, com 54% do orçamento comprometido com pessoal. Nós estamos tomando medidas muito pesadas, sérias, porque nós temos o 13º agora, sabe? Então isso também vai acarretar um aumento. Então nós já cortamos a hora extra fazem 30 dias, desde agosto. Nós agora vamos reduzir em 20% os cargos de comissão. Daí vamos, dependendo nós estamos acompanhando à medida que as coisas forem indo, nós vamos tomando as medidas que a lei exige. Em Ponta Grossa, o número está entre 40% a 50%, mas de acordo com o prefeito, o aperto nas contas é urgente. Olha, nós vamos seguir sim a orientação tomada pela MCG, é uma orientação em conjunto, em comum. Nós temos que adotar essas medidas que são, nesse momento, emergenciais, são medidas mais drásticas, mais importantes, para que nós possamos terminar o ano com condições de cumprir todas as metas perante o Tribunal de Contas, perante os órgãos oficiais. E nós queremos iniciar aí o mais breve possível com as contenções de despesas, principalmente na redução de jornada, a questão das horas extras somente nas questões emergenciais, em outras questões também com relação a FGs e cargos comissionados também, nós teremos essas ações como nos demais municípios aqui da MCG. Muito bem, vocês puderam ver na reportagem da TV Educativa a situação aí que não é nada confortável das prefeituras para este final de 2013. Vários compromissos a serem cumpridos e a parte financeira aí apertando. Portanto, a ordem é pôr o pé no freio com os gastos e da forma que for possível aí economizar para arcar com as despesas de final de ano. Ainda falando em relação à Câmara Municipal de Ponta Grossa, nessa semana foi protocolado um projeto pelo vereador Walter José de Souza, ou Valtão, que trata da padronização da frota das funerárias aqui de Ponta Grossa, as empresas funerárias que prestam serviço, aqui na nossa cidade. São 7 funerárias ao todo que devem padronizar as suas frotas de veículos caso o projeto seja aprovado. Os veículos, portanto, teriam que ser quase todos eles substituídos ou por veículos vans ou por furgões,
para que a urna, né, das funerárias caiba de forma a ter um espaço adequado, tendo em vista até que não se fabricam mais carros de tamanho aí a caber essas urnas. Portanto, o projeto do vereador deve causar uma certa polêmica na Câmara Municipal, sempre quando se mexe com essa questão de prestação de serviço das funerárias. A discussão é grande na Câmara Municipal, o investimento dessas empresas vai ter que ser grande também para repor, para atender o que diz essa lei, né? Também, basicamente, aí a reposição realmente da frota de veículos. Essa frota vai poder rodar aí de 6 a 9 anos, aí num período mínimo de 6 a 9 anos da data de fabricação dos veículos. Portanto, um projeto que deve ser votado na Câmara de Ponta Grossa aí nos próximos meses, depois do trâmite normal nas comissões da Casa. Neste mês completa um ano aí da vigência da lei que proíbe a ação dos flanelinhas em Ponta Grossa. Uma lei também do vereador Valtão, que foi aprovado, mas que na prática está longe de ter um resultado efetivo. Você que transita com o seu veículo aí pelos principais locais de Ponta Grossa sabe muito bem do que eu estou falando, né? Basta parar numa padaria, basta parar aí perto de universidades, né? Do Shopping Popular, o Paraguaizinho, já para vir uma pessoa, posso cuidar do carro, e no final, quando você retorna para o seu carro, né? Muitas vezes, além de pagar pela Zona Azul, né, pagar com o cartãozinho lá, retorna para o seu carro e ainda vem a pessoa lá pedir uma moedinha, né? E de moedinha em moedinha aí também a gente acaba pagando 2 vezes pelo mesmo serviço ou pela mesma finalidade, que é estacionar o carro, né? Pagando a Zona Azul e pagando aí os flanelinhas. A orientação é para que não se pague, não se dê dinheiro para essas pessoas. Porém, o medo de retaliação, o medo de uma danificação ali no veículo acaba forçando, né, fazendo com que as pessoas deem dinheiro a essas pessoas, a esses flanelinhas. O fato é que é proibido, né, a autarquia, aliás, a Guarda Municipal orienta as pessoas a denunciarem. Cabe à Guarda ir até os locais e levar essas pessoas aí ou para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil, né? Muitas vezes aí acaba indo para a Polícia Civil mesmo e fazendo o boletim de ocorrência. Porém, segundo o secretário aí, Ari Lovato, de Segurança Pública, né? Cidadania e Segurança Pública, a grande dificuldade é fazer com que as pessoas que denunciam, né, esses flanelinhas, vão até a delegacia formalizar a queixa, né? Segundo o secretário, sem isso, os flanelinhas acabam sendo dispensados, né, liberados, e voltam aí para os mesmos locais aí continuar com essa prática. Portanto, você que presenciou um caso desse ou de repente quer denunciar, tem em vista aí que tem que chegar, vai ter que tomar um pouco do seu tempo e ir até a delegacia para formalizar essa questão. Estuda-se uma maneira mais prática de fazer isso, sem precisar a pessoa passar por esse constrangimento de ir até a delegacia fazer essa ocorrência. Mas, por enquanto, o sistema que funciona é esse, e até por isso aí essa lei ela não tem aí a efetividade que se esperava dela, né? Muitas pessoas aí continuam com a prática dos flanelinhas. Bem, esse foi mais um destaque desse bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com uma entrevista com o comunicador João Barbiero, o empresário e comunicador João Barbiero, que deixou aí o PR, o Partido da República, e se filiou no PV, o Partido Verde, aí, e é pré-candidato a deputado federal pelo PV. João Barbiero promete aí falar a respeito de quais são os planos para 2014, uma entrevista que deve render muito aí, tendo em vista que João Barbiero pertence ao grupo da oposição, aqui de Ponta Grossa, mas dentro desse grupo da oposição parece que está tendo um racha. João Barbiero vai falar para a gente a respeito disso ainda hoje no programa Doc.com, portanto não saia daí, Doc.com, você bem informado.
Programa Doc.com está de volta. No último sábado, dia 5 de outubro, encerrou o prazo para as filiações partidárias daquelas pessoas que pretendem disputar as eleições aí do próximo ano, que acontecem dia 5 de outubro de 2014. Algumas mudanças ocorreram em nossa cidade, pessoas mudando de partido com vistas aí à disputa eleitoral, e uma das principais mudanças que teve, uma das principais figuras políticas aqui de Ponta Grossa que acabou mudando de partido aí com vistas às eleições, foi o João Barbiero, que está aqui com a gente hoje para falar a respeito dessa mudança, João, do PR para o PV. Como que aconteceu isso? Na verdade, para mim foi um momento bem difícil na minha vida política, porque eu estava afiliado no PR, Partido da República, o antigo PL, né, há 25 anos. Então foi o único partido que eu me filiei e me mantive durante todo esse tempo, né, em todos esses anos, passando por várias situações dentro do partido, né, de escândalos e confusões dentro do partido, e eu me mantive no partido porque eu acreditava. Eu fiz aquele curso quando entrei do Álvaro Vale, da Fundação Álvaro Vale, sobre os conceitos do Partido Liberal. Depois o PL se juntou com o PRONA na época e virou o PR, né, Partido da República, o 22. E assim, eu vi que num determinado tempo, a exemplo de muitos outros partidos, a questão ideológica foi totalmente deixada de lado, e aquilo que eu aprendi lá no início já não prevalecia mais, né? A Fundação Álvaro Vale, inclusive, até já nem existe mais na sua concepção, como era na sua concepção. E aí, não reclamando desse partido, acho que é um partido importante, né? Tem uma demanda ótima, tenho boas amizades dentro do partido, o deputado Jacobo, um grande amigo, um cara que gosto muito dele, respeito ele. Mas tinha algumas situações que me faziam a ter que tomar uma atitude. Por exemplo, o Partido da República, eu não fui consultado para ver se eu queria estar com o Beto Richa na campanha. Certo. E a tendência do Partido da República está muito clara, muito transparente, pela aproximação com o Ratinho Júnior, do próprio deputado Jacobo, que é o presidente do partido, é de que caminhe com o governador Beto Richa. Ao contrário de hoje. Ao contrário da linha que vinha seguindo de apoio aí mais ao grupo ligado ao PT. Não, mas eu acho que em Brasília o PR vai acompanhar a Dilma. Certo. Eu não tenho dúvida nenhuma. A nível nacional, o PR vai acompanhar a Dilma. A nível estadual é que tem esse comportamento. Entendi. E eu não posso. Diante de tudo que eu precisei da ministra Gleice, da senadora Gleice, da amiga Gleice, e eu não posso subir num palanque com o Beto Richa. Não tenho nada contra o Beto, né? Mas eu não posso. É uma questão política e não pessoal. Eu não tenho como apoiar o Beto Richa. Fica ruim até para as pessoas que me acompanham. E a Gleice foi fiel com essa cidade, quando o secretário de governo, todas as coisas, os avanços que a gente teve. A Gleice teve participação na Transbrasiliana, a Gleice teve participação nas 18 creches que estão aí agora, que esse governo está inaugurando e fazendo. Foi ela que, quando eu fui pedir lá, era 8 creches, redundou em 18 creches para Ponta Grossa. O próprio, com todos os problemas, mas o próprio viaduto Santa Paula, que está aí, o resgate daquela emenda do Afonso Camargo, foi através da Gleice, do Paulo Bernardo. A UPA da Santa Paula, que infelizmente não está funcionando, mas está ali, foi. A UPA que foi devolvida do Jardim Carvalho, que essa administração achou por uma questão de contenção, de economia, que eu não concordo, economizar na saúde, economiza em outras coisas, mas é a visão desse secretário de saúde que aí está. A Praça de Esporte e Lazer, a PEC, essa praça que foi ali na Ana Rita, quer dizer, a Gleice participou demais. A questão do encaminhamento para a destinação da área da LL para o município de Ponta Grossa, o binário da Carlos Cavalcante, 8 milhões de reais para a reforma e ampliação dos postos de saúde que estão sendo feitos agora,
Mas tudo coisa que a gente conquistou e com a Gleice. esse distanciamento do PR da Gleice, que deve ser a candidata a governadora no ano que vem, e a aproximação com o Beto foi um dos motivos que te levou, então, a repensar a permanência no partido. Eu acho que são três fatores que me fizeram mudar de partido. Não nesta ordem de prioridade, enfim, mas eu acho que a aproximação com o Beto Richa, do PR, deixando a entender que não iriam apoiar a Gleice. O PV tem toda a tendência do PV a apoiar a Gleice. Então, um item. O outro item, a questão do próprio partido, do PV, ter um tema extremamente atual, o meio ambiente, sustentabilidade, é um tema atual, vigente, importante, é um tema emergencial. Nós estamos vendo todas as manifestações da natureza em relação ao descuidado nosso com ela. Quer dizer, esse tema é atual e interessa a todos. E não é diferente para mim. Eu estou procurando me aprofundar nisso, estudar isso. Conversei com a deputada Rosane, presidente do partido, o De Corrasca. Eu estou conversando com algumas pessoas aqui que fazem parte do PV, né? Até quero agradecer o Lauro Padilha, que insistentemente vivia me convidando para entrar no PV, e a deputada Rosane depois. Então, esses são, em princípio, são dois fatores. O terceiro fator é a aproximação com a Gleice, a legenda partidária. Esse é um dos fatores preponderantes também. É importante, né? Por quê? Porque eu penso em ser deputado. Eu acho que eu sempre acredito que é uma vocação. Eu tenho feito um trabalho de deputado federal para essa cidade há muito tempo já, sabe? E chega uma hora que você precisa ter um mandato para conseguir. Eu acho que com o mandato eu teria conseguido muito mais coisa. Eu tive participação na vinda da Polícia Federal aqui, eu tive participação na vinda da Superintendência da Receita Federal aqui. Quer dizer, teve muita coisa aqui, um trabalho de deputado federal que eu acabei fazendo em Brasília. Então eu acho que esta legenda do PV, e o deputado André Vargas é um grande matemático nos bastidores disso. Ele me ligou esses dias, 10h30 da noite, e disse: olha, você acertou ter ido para o PV. Se você pensa em ser deputado federal, é só Ponta Grossa se organizar um pouco, pode eleger você deputado federal. Então é bom para a cidade. Eu pedi, a minha entrada no PV foi uma entrada pensando nisso também. Né? Hoje, na legenda que está construída do PV, 50 mil votos, você tem condição de se eleger deputado federal. E não existe outra que é praticamente a metade do que outros partidos de maior... Não tem. Tem partidos aí que precisam ter 100 mil votos no mínimo, a grande maioria. Eu acho que hoje o PTB, e é uma conta que o próprio Eliseu Sochai, que é um cara, um estrategista político, um cara que tem noção... o PTB e o PV são os dois partidos que têm essa viabilidade de legenda e de uma votação menor para eleger um deputado federal. Então, assim, mesmo que o João Barbeiro não seja o candidato, talvez, na concepção de alguns, ideal, eu acho que com a questão da legenda e a questão já da vocação que a gente tem, o conhecimento que a gente tem em Brasília, eu me tornei um candidato que sou interessante para a cidade. Eu queria prestar esse serviço para a cidade. Acho que tenho condição de prestar esse serviço para a cidade. Né? E, obviamente, que vou trabalhar bastante com a campanha da Gleice. Acho que a Gleice está preparadíssima para ser governadora do estado. Certo. E acho que Ponta Grossa pode eleger mais um. O Sandro Alex é um deputado que teve aí o apoio da Associação Comercial, teve, na época, né, o Santo de Casa e tal. E ele está sendo um deputado que, na medida possível, está fazendo o trabalho dele. Agora, ele teve um azar, ele é deputado de oposição. E fica muito mais complicado. Até eu fico criticando o Sandro muitas vezes de querer pegar carona nas coisas que são anunciadas do governo federal. Não adianta, o Sandro é deputado de oposição em Brasília. Então, eu cito o exemplo do Álvaro Dias. É um senador de oposição, acabou. E tem o respeito do seu eleitorado. Por si. Então não adianta, esse negócio de pegar carona do bônus não existe. O cara é ou não é. Eu hoje sou situação, estou no lado da ministra Gleice, estou no lado do governo Dilma, dou minha cara para bater por isso, fui candidato a visto Péricles, assumi essa postura, acabou.
Se a Dilma vinha perder a eleição e tal, e eu ganhar uma eleição de deputado federal, eu vou ter que ficar na oposição lá. É muito mais difícil o trabalho na oposição, e isso não só em âmbito nacional, então, mas não como por isso, vereador, como... não por isso nós temos que perder esse deputado federal. Sim. Eu comungo, é importante manter. Eu comungo com a ideia de que nós temos que eleger mais um. Entendeu? E nós temos condição. Até porque um num grupo de situação e outro na oposição, seja ele qual for... E vai dialogar ele dá um equilíbrio. Vai dialogar. Eu vejo os deputados de Cascavel, tem 4, 5 deputados, eles dialogam entre si. Um de oposição chega para outra situação, me ajude nisso, sabe? É para a cidade. Porque a cidade, o bem, né, para a população, para o eleitorado que vai colocar esses deputados lá, que coloca os deputados lá, é o que vale mais, logicamente, que tem a questão política, mas eu tenho dúvida. O retorno para a população então, em primeiro lugar. Nós temos a oportunidade de eleger vários deputados estaduais e temos a oportunidade de eleger 2 deputados federais. Agora vai da responsabilidade também de quem está aí nessa conjuntura. Nós temos que ter essa responsabilidade. Eu acho essa tese, essa teoria de lançar um monte de deputado federal, eu imagino um campo de futebol. Né? Então tem 2 lados aí. Um lado é o time da situação hoje, Marcelo Rangel, Sandro Alex, toda o seu... Né, tem um monte de cargo de confiança, tem um que vão apoiar e tal, porque, né, faz parte do jogo. Do outro lado, nós temos aí um dito oposição. O que está acontecendo nessa oposição? Está rachando. Por quê? Porque tem um grupo dentro dessa oposição, leia-se, Márcio Paulic, o Tavinho, que eu respeito demais. Né, o Márcio tem que ter um respeito. O Márcio hoje, se fosse candidato a deputado federal, estava eleito. Candidato a deputado estadual está eleito. Mas ele não pode pensar só nele. Ele tem que pensar na cidade. Sim. O Márcio fez a opção de ser candidato a deputado estadual. É isso que ele está... Ótimo. Nós vamos ter um atuante deputado estadual. Até por sinal, eu acho que é uma injustiça que estão fazendo, essa administração está fazendo com o Márcio. Eu acho que não é por aí que a gente... Então, a cidade perde com discussões de baixo escalão e de coisas que não fazem parte, pegar empresa, colocar no meio da discussão política. Isso é a mesma coisa que colocar família no meio da discussão política. Mas vamos lá. Eu acredito que se nós lançarmos um monte de candidato a deputado federal deste lado do fabricando campo, candidatos que teoricamente não teriam condições... O que vai acontecer? Nós vamos dividir só desse lado do campo. Aquele lado vai eleger o Sandro Alex. Isso você está pensando em 2016. Estou pensando na eleição de prefeito. Esse lado fica fortalecido e esse lado fica desgastado. É óbvio isso. Então, interesses particulares não podem predominar. Mas o candidato pode ser o Aliel, o vereador Aliel. Está fazendo um belíssimo trabalho na presidência da Câmara. Mas o Aliel está no PCdoB. Quantos votos precisa no PCdoB para eleger um deputado federal? Então o André Vargas me passava ontem. 100 mil votos, porque vai ter que coligar num chapão. Né? Não estou subestimando. Mas acho que o Aliel pode se eleger deputado estadual tranquilamente. Muito mais difícil. De 3 mil e... Não me recordo agora exatamente, mas ele chegou a fazer perto de 3.900 então, votos para vereador. Assim, para 100 mil é um salto considerável, com todo respeito ao trabalho que ele está fazendo. Assim, se nós se organizasse neste lado do campo, se fortalecesse, se juntar... Eu não tenho interesse nenhum se me eleger deputado federal... de voltar, até grave isso, tá aí. E eu não quero voltar a ser candidato a prefeito de Ponta Grossa, mas de jeito nenhum, eu não me considero um cara preparado neste momento. Eu acho que o Márcio Paulic naturalmente teria que ser o candidato deste lado do campo, mas não está sabendo construir essa candidatura. Porque esse negócio de lançar um monte de candidato a deputado federal, qual é a ideia? Não eleger nenhum? Enfraquecer, tirar voto do Sandro para não eleger o Sandro. Daí nós estamos se trabalhando para não eleger alguém? Nós temos que trabalhar para eleger alguém. Essa é a teoria da desconstrução. Da qual você não concorda? Não concordo de maneira nenhuma. Nós temos que... mas está dependendo da causa própria. Obviamente que eu não sou hipócrita de dizer que não, porque eu me sinto preparado. Sei os caminhos em Brasília. Acredito que a Dilma vá se reeleger presidenta. Está aí, tudo indicando. Tem um extraordinário acesso nesse governo. A Gleice
pode ser governador do Paraná. Quer dizer, eu, deputado federal, imagino que eu consigo, até junto com o Santos, se ele se eleger lá, para a nossa cidade. 2016 é outro pleito. Estaria do lado do Paulic? Com certeza absoluta. Se essa teoria clara, objetiva, construtiva, positiva tivesse sendo apoiada. Senão não tem interesse também. Aí nós vamos seguir para frente, vou para uma eleição, vou tentar, vai lançar um monte de deputado federal. Tudo bem, eu não saio candidato a deputado federal, eu não vou colocar minha família, as minhas, buscar recursos financeiros, fazer tudo para ser candidato a deputado. Também não vou. Perde a cidade. Vamos manter um deputado federal lá. Porque vai dividir todo mundo aqui, desse lado do campo, não elege mais ninguém. Bom, o trabalho agora então é tentar construir novamente ou sair candidato a deputado estadual. Cada um por si. Ou sair candidato a deputado estadual, né? Aí obrigatoriamente, a gente tenta construir uma terceira via para 2016. Infelizmente. E eu não sei ficar fazendo política de bastidor, até que registrar aqui, eu tenho uma adoração, meu amigo particular, o Tavinho, o Márcio admiro o Márcio, acho que o Márcio seria um extraordinário prefeito para essa cidade, um administrador, acho que o Márcio até tem me surpreendido na política, mas então eu não sei ficar bastidor, construindo, sabe, fazendo reuniãozinha, não, eu tô falando de peito aberto, sabe, não tô brigando com ninguém. Não sou contra ninguém. Está expondo a tua opinião. Estou expondo a minha opinião. Então, defendo essa tese, assim, de uma forma, né? A Elizabeth Schmidt, candidata a deputada federal. Pô, cara, se teve um cara que já entrevistou a Elizabeth um monte de vezes, valorizou o trabalho dessa mulher, a Elizabeth é um trabalho maravilhoso. É uma mulher maravilhosa, sabe? Mas a Elizabeth foi para um partido que vai para o chapão. Precisa fazer 110 mil votos para se eleger. Então vai se expor como candidato a deputada federal no grupo que o Paulic que fez ela entrar nesse grupo, pro lado de cá do campo, digamos assim. E é mais uma para dividir, para nós, sabe? É uma destruição. Então esse grupo podia se fortalecer nesse momento. E o grande líder deste grupo tem que ser o Paulic. Se fortalecer, de repente chegar a essa conjuntura, olha, parei, eu não gosto do João Barbeiro, mas o João Barbeiro está no PV, tem condição de se eleger porque tem 50 mil votos. E o Márcio é nosso candidato a prefeito. É importante eleger um deputado federal. Então, o grupo se constitui, lança deputados estaduais com reais possibilidades de ganhar a eleição, se fortalece na liderança do Paulic, que o Paulic é o nosso grande candidato a prefeito. Essa é a leitura. Mas não está caminhando para isso? Não, infelizmente não. Pode ser que isso se construa com o passar do tempo. Pode ser, né? Pode ser. Talvez, o João está muito afoito, está dando uma entrevista que pode nos desgasta. Não desgasta ninguém. Estou preocupado com a cidade. Pode notar que durante toda a minha explanação, eu só falo bem das forças que nós temos desse lado de cada campo. Se essas forças estiverem unidas, aquele lado de lá, é pouco. Porque a gente tem discurso, tem vocação, dentro desse grupo tem capacidade, tem gente com potencial de voto, tem tudo, sabe? Para construir. Vamos esperar e ver como que se porta, então, esse grupo aí no decorrer, até porque a eleição já começou, né? Ela está há menos de um ano e as articulações já estão acontecendo. Uma delas é essa filiação realmente sua aí, deixando o PR indo para o PV e também valorizando aí a relação que você tem com, né, a ministra-chefe da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann. Muito bem, essa foi a entrevista com o João Barbeiro, pré-candidato aí a deputado federal, ele que deixou o PR e ingressou no PV no último prazo aí para as pessoas que querem, último prazo de filiações para as pessoas que querem se candidatar no ano que vem. Com isso encerramos o programa doc.com de hoje. Você que quiser rever o nosso programa estará disponível no nosso site, no canal direto no YouTube, no youtube.com/programa-doc.com. E também no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br.
Você quiser aí ficar bem informado sobre as principais informações, principais notícias da nossa cidade, acessa o site, o nosso blog, né? No site aí, o blogdodoc.com, que é o www.blogdodoc.com. Lá você vai conferir as principais notícias de Ponta Grossa e região. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até semana que vem. Boa noite!